falando de Simpar aqui. A gente conversou uma vez com uma das casas que a gente mais respeita, que a gente mais gosta, que é o pessoal lá da Guepardo, né? Ah, é mesmo? E aí a gente começou a conversar sobre esse case, mas para entender como que eles pensam e como é que eles tomam decisão, né? E eles se comportam justamente daquela forma. Pô, se a gente está confortável com uma tese, né? O que que você faz, né? A tese melhorando, a tese ficando mais barata. O que que você faz quando passa lá e a ação cai 10%, né? Geralmente a pessoa física fica brava e fala, pô, pistola. Aí começa 20%. Aí começa a xingar o analista. Fala, pô, não, esse analista fez a recomendação errada, a análise errada. Tá, Só que essa casa, Guepardo, eles passaram, acho que 4 anos comprando a Simpar na queda. Comprando. O Cabraço também. Só que teve um ano que a Simpar subiu. A Simpar subiu em um ano, compensou 4 anos que eles passaram comprando. E aí subiu tanto que a TIR, né, ou seja, a taxa interna de retorno dessas compras que eles foram comprando, foi mais de 20%. Nossa. De todas as compras que fizeram pelo. Porque eles estavam tão confortáveis, foram comprando. Então eu acho que a Simpar está chegando mais ou menos nesse momento. O que acontece? Ele é um case naturalmente alavancado. Todos os seus cases, né? A Simpar ainda é mais descontada ainda por conta do desconto de hold. Né? Então, assim, a Movida está barata, né? Vamos está barata. Todos os cases estão, a JCL está barata. Inclusive, a gente soltou um relatório recente lá, interno para a Sara Invest, falando de juros Simões. Então, todos estão baratos, né? Só que é um case naturalmente que depende da economia melhorar e depende também da curva de juros fechar, né? Ele precisa realmente de financiamento, enfim. Alavancagem. Então, o que eu acredito? Que talvez a gente esteja nesse momento de Simpar, né? Começando a ter um estresse do ativo, mas quando ele subir, vai subir de uma vez só. Né? Ele vai dar uma porradona. Então, quem comprar a Simpar, talvez não seja agora para primeiro trimestre, segundo trimestre. Mas a hora que mesmo, né? a hora que ganhar, né? Pô, Movida é um desconto absurdo. Nossa, absurdo. Assim, tá negociando o valor da frota, né? Até vou colar aqui, mas Movida, às vezes é melhor vender os veículos do que operar, né? A venda de veículos deles é que eles têm o poder de fogo muito grande, né? Pra comprar, né? Mas esse sim, ele tá tradando. Até vou aqui, isso é o valor patrimonial, não o valor da frota, tá? Tá tradando a 0,90, 98 valor patrimonial. Nossa. Então o que é o valor patrimonial da Movida, né? São os carros. Então se você tá tradando a 0,98, quer dizer assim, fala assim, pô, eu comprei carro, eu não sei operar, o mercado tá falando isso nesse momento, eu não sei operar e é melhor eu vender os carros, porque eu vou gerar mais valor lucro vendendo os carros. E é isso que o mercado está sendo negligente. Vou te dar um paralelo aqui, tá? Para você ver o tamanho do desconto. 0,98 para Movida. Se eu ligar para a Rente aqui, ela localiza que é a líder do setor, vamos ver quanto que Rente negocia. Rente negocia a 2,85, 3 vezes o valor dos carros, né? O valor do patrimônio. Ou seja, Movida 1, arredondando, e a Rente 3. Não faz sentido. Por que a Rente 3, se as margens, retornos são relativamente parecidos? Assim, não tem nenhuma discrepância assim, nossa, faz um retorno de 50% e outro faz retorno de 2%. Não, a diferença é muito, muito marginal, muito pequena. Não faz sentido nenhum, né? Então, pô, se a Movida deveria ser negociada 3 vezes como a Rente, eu tô falando no papel que deveria subir 3 vezes. Ah, não, mas tem um desconto de liquidez, tá? Então negocia 2 vezes. É 100% de upside, 150% de upside. Então, isso acontece com a Simpar, que é a mãe de todas elas, né? Então, esse exagero muito grande parte do estresse hoje, eu acredito, a curva de juros. Então, você pegar o pré-fixado precificando a 12%, 13% eternamente, né? Nossa curva de juros, pegar o pré faz assim, mas ele precifica 12% eternamente. Fala assim, nossa Selic não vai cair nunca mais, né? Mais ou menos isso, né? O pré-fixado. E isso apanha muito no esse tipo de papel, né? Então, eu acho que é um dos papéis bons para carregar, mas talvez você vai ter que olhar para uma janela de 18 meses aí para ter um. E uma coisa legal desse case aí, ela trabalha muito alavancada, mas ela também tem os ativos muito fácil, né? Liquidez, né? Sim. E aqueles banquinhos, tipo, sei lá, Banrisul? Cara, eu adoro
tá? Do tipo, em primeiro lugar, não é banquinho. É banquinho que eu falo assim, que respeita o Banrisul, que o Banrisul não é banquinho. O Banrisul é um dos maiores bancos do país em tamanho de ativos. A grande questão é que ninguém sabe porque ele tá, as operações dele estão circunscritas ao Rio Grande do Sul. Tá de graça. Ele tá gerando um ROI muito baixo nesse momento, porque o desempenho da carteira de crédito tá ruim. Tá ruim basicamente porque o custo do capital aumentou muito e considerando o prazo das operações de captação versus o prazo das operações da carteira de crédito, leva um tempo para ele conseguir reprecificar o estoque de crédito dele, né? Então a Selic faz assim e o custo das operações faz assim. Vai chegar uma hora que vão encontrar, ou melhor ainda, que a Selic vai fazer isso aqui. Por mais que seja controlado por um ente estatal, que é o Estado do Rio Grande do Sul, a postura do governo do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao Banrisul sempre foi bastante responsável. Então não tem risco significativo de ingerência política ali. Quer uma coquinha, cara? Quero não, cara, obrigado. Acho que tá bem barato. Tá bem barato, tem na física. E eu acho que esse é um caso... Paga bons dividendos, né? Paga bons ele é igual dividendos. Itaúsa, né? Não, ele não dá muito, não dá muita emoção. Ele paga mais dividendos, mas não dá muita emoção. Cara, dá pra tirar. Deve estar dando pra tirar, sei lá, 8, 9% ao ano de dividendos, Banrisul. A níveis atuais, assim. E aquele desconto, né, sobre o valor patrimonial dele sempre vai existir, Ricardo? Ele tá sendo eu acho que a negociado questão a é tamanho. 0,44. A questão é tamanho. Se ele começar a gerar 20% de ROI, esse desconto vai fechar. Esse desconto aí A questão é, o que ele precisa fazer para gerar 20% de ROI? Em primeiro lugar, ele precisa terminar a reprecificação da carteira de crédito, ele precisa aumentar a participação de linhas de crédito que tem mais risco dentro da carteira. Hoje o Banrisul ele é um banco concentrado majoritariamente em crédito consignado, que é um negócio de um risco muito baixo, mas que ao mesmo tempo não tem um grande spread em relação ao que é o custo da captação. Melhorar um pouco a eficiência, ou seja, segurar custo de peso operacional. Eu não acho que vai ser um banco para gerar 20% de ROI. Mas se ele for um banco para gerar 15, 16% de ROI, o desconto não é metade do patrimonial. Digamos que seja, sei lá, 75% do patrimonial. Beleza, tem 50% para valorizar. Tem coisa pra caramba. Além do dividendo. Além dos dividendos. Que é muito bom. Vocês cobrem a Vibra a longo prazo ou pode ser a maior da bolsa? A Vibra é uma empresa grande, né? Vocês cobrem ela? Sim. Assim, não temos uma cobertura muito próxima. E não eu digo cobertura não que a gente tem relatório, tá muito próximo, assim, não é uma companhia que sabe na vírgula, mas a gente conhece o setor. A única notícia que saiu agora é a JV, né, em relação a Americanas, né, questão de conveniência que inclusive até estava conversando com uma pessoa ligada à tecnologia nesse projeto, que esse projeto foi rompido, né, que é essa coisa de Americanas, né, essa JV de conveniência, que era para ser um projeto interessante, né, para a companhia. Se você olhar a representatividade sobre o market cap da Vibra era até expressivo, e agora foi rompido. Então assim, mas a questão de distribuição de combustíveis, eu acho que é uma tese muito mais de volume, preço de combustível, é incrível, né, acho que esse pensamento, acho que o Saravalho pode complementar, mas olhando para, por exemplo, se você olhar EBITDA por metro cúbico, que é a principal métrica que o setor olha para distribuição, o melhor EBITDA por metro cúbico é a Vibra, tá? Disparado. Depois vem a Raízen, né? A Cosan Raízen, né? E depois vem o Ultrapar. O Ultrapar sempre foi muito criticada pela sua administração, né? Não é de hoje, né? Sim. Então, inclusive, até teve um canal, né, de notícia que fez uma matéria, escreveu essa matéria, o headline da matéria falando sobre o Ipiranga era ouviram do Ipiranga as margens flácidas, né? Ou seja, as margens ruins demais. Mas o que eu gosto muito de Vibra é uma margem, depois que virou Vibra de fato, saindo de BR Distribuidora, margens consistentes, melhor EBITDA do setor, gestão impecável, e agora com preço de combustível mais barato, né, agora, né, não que, né, estão dizendo aí que vão reonerar, né, mas com combustível mais barato é melhor. Mas por que esse combustível mais caro ela ganha mais? Não, a margem é a mesma, que ela vai ganhar é volume. Então, por exemplo, você está com seu carro parado aqui na garagem, você fala, pô, a gasolina tá barata, eu vou encher meu tanque. Se a gasolina tiver cara, você fala, não vou encher meu tanque agora, eu vou encher completa depois. Com o vintão. Completa aí, né? Mas enfim, racional aí, é isso, Saravalho. Se quiser complementar aí. Não, eu até ia falar o inverso, assim, eu acho que não só Vibra, mas acho que um case mais líquido, que a gente gosta, tá num patamar bom de preço aqui, é a própria Cosan, né? Então, esse setor como um todo, mas principalmente Cosan, teve toda essa discussão em relação a imposto no setor, né?
Isso vale para outras derivadas aí de COSAN, né? Teoricamente, a gente está entrando no primeiro dia de fevereiro, né? A gente tem que decidir esse assunto da tributação até o último dia de fevereiro, né? O ministro Haddad, ele já falou, vai voltar. Até porque eu tô precisando de dinheiro, eu preciso arrumar dinheiro. Pra pagar tudo aquilo lá, né? Social. Pra pagar festão, né? Festão. Então, teoricamente, voltando, se for esse cenário de voltar ao imposto, eu acho que esse setor ele volta a ganhar atração porque o setor está abandonado, né? A pregar a própria COSAN que já teve um valor de 45 bi de reais, está valendo 31. Isso vou perder uns 10, 15 bi de reais de valor de mercado em poucos meses, ao longo desses últimos meses. E grande parte foi essa última pernada aqui, né? De setembro para cá, agosto, setembro para cá. Então essa leitura que eu tenho. O setor está abandonado, ninguém bota fé. Se for, meio que 880, assim. Se continuar a tributação, eu acho que não anda de jeito nenhum. Se voltar a tributação, o setor volta e principalmente COSAN que agradece, né, nesse setor. Então é uma disputa que você vai ter que decidir se você aloca no setor. Se você quiser tomar risco e falar assim, vai ter realmente volta a tributação, toma a COSAN, tá no baita ponto de entrada aqui. Mas se o setor continuar essa desoneração, aí ferrou o papel, não anda. Se reonerar, Jales, né? A gente gosta bastante, né? Porque aí tem por quê? Porque se reonerar, o álcool ganha competitividade sobre a gasolina, né? Então o etanol começa... Inteiro. Porque esse trade, né? Né? Esses players falam, ou eu vou no açúcar ou eu vou no etanol. Né? E açúcar tem a questão de oferta, né? A oferta tá muito alta, né? Então isso traz preço para baixo. Então não é tão bom, né? Então, mas querendo ou não, ele tem que ir pro açúcar agora. Então esse trade, né? Ou seja, açúcar e etanol indo pro etanol agora, o etanol ganhando competitividade, as margens são maiores, né? A AGF mais que a plataforma é a assinatura, né? Que foi a maneira que a gente encontrou de democratizar. Então, lá tem uma série de ferramentas justamente customizada para o jeito Barsi de investir.